Olá, queridos irmãos, é um prazer muito grande estar aqui novamente e espero que desse nosso encontro possamos renovar a nossa coragem e o nosso bom ânimo de seguir adiante com força, fé e coragem. Hoje vou convidá-los a refletir comigo sobre um convite que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás e que se encontra no Evangelho capítulo 6, versículos 1 e 2, tá? Bom, então, há mais de 2000 anos, Jesus fez um convite muito especial que permanece ecoando através dos tempos. Ele disse o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso está em Mateus capítulo 11. Então eu vou convidar vocês agora para a gente fazer um mergulho em todas essas palavrinhas, tá? O que Jesus quis dizer com isso? Quando ele diz assim, ó, vinde a mim, tá? Ele está convidando todos nós, todas as criaturas humanas e nos deixando a certeza de que podemos ir até ele. Venham, ele aceita que a gente vá até ele. Não é simplesmente ir até a pessoa de Jesus, tá? Aceitando como mestre. Não, ele é Jesus, ele é o mestre, então eu tenho que ir. Não, não é isso. Se pensado assim, cria-se uma idolatria, né? A pessoa pensa que por apenas adotar Jesus na sua vida, ela já está aliviada. Não, tá? Com certeza tem muito mais profundidade nisso. É o que eu vou convidá-los a dar um mergulho mais profundo. Ir até o amor que ele representa. Jesus é o maior modelo de amor. Já dizem os espíritos na questão 625, tá? É o maior modelo que existe. O modelo mais perfeito que Deus criou. Então, ir até ele é ir até o amor. É desenvolver o amor por nós mesmos. O amor pela vida, o amor pelo próximo, o amor por Deus. A prática do amor é o imperativo para que possamos fazer brotar o nosso Cristo interno. Como assim? O nosso Cristo interno corresponde às nossas potencialidades divinas, que todos nós nascemos com elas. E cabe a nós, com a nossa vivência, as nossas experiências, fazer com que elas se desenvolvam, certo? Somente o amor nos alivia do cansaço e da opressão causados por nós mesmos, diga-se de passagem, tá? Quando Jesus estabeleceu sua doutrina no amor, tá, e na caridade, temos a tendência a ver isso como um opcional. Como assim? Bom, não basta não basta não fazer o mal a ninguém. Eu nunca fiz mal para ninguém. Tá tudo bem, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, mas faz o bem. O correto é, além de não fazer o mal, é fazer o bem, tá? E isso, vejam bem, irmãos, não é um opcional. Eu tenho a opção de não fazer o bem. Eu só não faço mal. Não, não é opção. Como diz ali no texto antes, é o imperativo, tá? Seguindo adiante, ele diz o seguinte, ó. Ao se referir aos aflitos, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, tá? Então, ele se reporta a nós, os sofridos, os que choram, os preocupados dos dias atuais, os depressivos.
os ansiosos, os que têm o coração partido, arrebentado. Refere-se a nós que desperdiçamos a nossa vida no mal, muitas vezes, né? Pois ainda não há possibilidade para fazer o bem. Para nós que já não temos perspectivas na vida, expectativa de um novo começo. Para nós que nos sentimos desesperados e desprezados. Vejam, irmãos, então são justamente para os aflitos, como diz ali, ó, e sobrecarregados, para aqueles que perderam a esperança. São eles que Jesus está convidando que se aproxime dele. E aí o que ele diz? Eu vos aliviarei. Ele traz a promessa do alívio das nossas dores, tá? Que se dará a partir do momento em que nos sintonizarmos no padrão do Cristo. Nossa, gente, não é pouca coisa, sintonizar no padrão do Cristo. Ele oferta o alívio, mas não a cura de todas as enfermidades. A libertação das obsessões, a presença de milagres e facilidades em nossa vida. Vejam que não é isso que ele está prometendo. Ele prometeu que aliviaria, mas ele não nos curaria. Por quê? Porque esse trabalho é nosso. É um trabalho particular, é um trabalho de evolução, né? Para que possamos vencer todos esses males, precisamos, de novo, sintonizar no padrão do Cristo, ou seja, tudo depende de nós. A nossa cura se iniciará quando tivermos consciência das leis divinas e passarmos a vivenciá-las como Jesus. Como fez Jesus. O tempo que ele passou na Terra, ele mostrou como é que era vivenciá-lo, né? Essa vivência se dará quando, após análise e reflexão das tendências e tentações que existem dentro de nós, passarmos à ação renovadora. Como assim? Lembram do conselho de Santo Agostinho, que eu gosto muito de falar nele? Santo Agostinho ele sempre diz assim, ó, antes de dormir, faz uma revisão de todo o teu dia, tá? De todos os sentimentos que me tocaram naquele dia, né? Eu me irritei, por quê? Né? Eu fiquei triste, por quê? Eu senti vontade de desistir de tudo, por quê? Eu me desentendi com alguém da minha família, por quê? Ai, mas por que tanto? Porque, gente, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos admitir muitas vezes que a gente é orgulhoso, que a gente não sabe perdoar, que a gente exige dos outros o que a gente não consegue fazer. Então, do momento em que eu tiver consciência do que eu estou fazendo, do que eu estou sentindo, vai ficar melhor para mim, fica mais claro. Aí eu posso passar para a ação renovadora. Senão, o que eu vou mudar em mim se mas eu não tenho nada para mudar. A gente sempre tem. Nós somos aprendizes. Ó, a reforma íntima é urgente e necessária. Gente, a terra, viver na terra é como a gente está na escola. Eu posso passar de ano, né? Isso que a escola divina, né? A vida, ela não nos faz retroceder. A gente pode estacionar naquele ano, né? Mas a gente não quer isso, a gente quer avançar, né? Então, quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre nós o jugo dele, tá? Cristo vem nos contar da sua autoridade, baseado no suave poder do amor, tá? Vem ensinar para a humanidade sobre esse nobre sentimento. Para começar, o que é jugo? Bom, indo no dicionário, jugo é uma peça de madeira que é utilizada para unir dois bois, tá? Quando eles andam, para quê? Para que eles andem no mesmo compasso enquanto puxam o arado, né? De uma carroça. Então, na realidade, o jugo é um sinônimo de submissão, de obediência, tá?
de sujeição. Bom, então, mas e qual seria o jugo de Jesus, então, se ele diz que é tão leve? Olhem bem a diferença. Qual é o jugo de Jesus? Observância da lei divina. Gente, mas é difícil. Claro que é. Nós estamos falando de evolução, facinho não pode ser, né? É uma lei suave, pois que só impõe. O que essa lei tão difícil que a gente acha impõe? A única coisa que ela pede: amor e caridade. Gente, só isso. Amor e caridade. Ai, mas eu sou uma pessoa boníssima. Gente, a gente cansa de dizer isso porque a gente dá coisas que nos sobram às vezes, né? Mas a gente não tem nem amor por si próprio. Ai, mas eu me enfeito, eu compro roupa nova. Gente, isso não é se amar. Isso é se enfeitar, né? Se amar é saber que eu posso falhar, que eu não sou perfeita, né? É não se jogar na lata do lixo. Eu já vi muita gente consciente da sua vida, gente assim, como é que eu vou dizer, estudada, né? Que tem um entendimento, certo entendimento da vida, se odiar porque não se suporta falível, não se suporta que é um ser ainda que precisa aprender. Por favor, gente, quem é que está falando aí, gritando aí? É o orgulho, né? É o orgulho. E qual é se o jugo de Jesus é o suave, qual é o jugo pesado? É o nosso, criado por nós. Qual é o nosso jugo pesado? Observância da lei de causa e efeito. Ai, gente, vai dizer que a lei divina não é muito melhor que a de causa e efeito? Claro que é, gente. Mas a gente faz tanta bobagem que a gente sempre acaba nessa observância aqui, ó, causa e efeito, ó, onde resgatamos as nossas atitudes infelizes em consequências mais sérias e difíceis. Então, quem é que torna o jugo pesado, difícil de carregar? Nós. Então, ao invés de seguirmos em direção de Jesus, o jugo leve, né? Fugimos de todos os problemas que nos cercam, né? E acabamos por traçar caminhos tão obscuros que em dado momento não nos reconhecemos mais. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma prece, não é? Tão bom fazer uma prece. O que geralmente a gente pede na prece? Deus, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim o sofrimento, me tira disso. Gente, aí Deus não tira. Aí o que a gente diz? Claro, tinha que ser comigo, né? Deus não gosta de mim. Deus só gosta dos ricos, dos bonitos, dos altos, enfim, a gente bota um monte de desculpas, tá? Sendo que o que deveríamos pedir na realidade quando oramos? Força para conseguir passar por aquilo, entendimento para poder entender o que está acontecendo comigo. Gente, às vezes a gente burla tanto a lei divina que a lei de causa e efeito só pode ser aquilo que eu estou passando naquele momento. E muitas vezes a gente reencarna e esquece do compromisso que fez lá. Não, eu quero voltar. Tu vai voltar, mas eu quero, então tu vai, tá? Mas tu vai ter que fazer isso. Eu juro que eu faço. Chegar aqui a gente esquece e ainda fica bravo com Deus, né? Por isso que a gente tem que se conhecer melhor. A vida parece que não tem mais sentido, porque de tanto que a gente sofre, né? As aflições e angústias transbordam em desespero e dor, tá? Daí, né? Pela dor, somos forçados a buscar ajuda, né? E dela vem o diagnóstico. Estamos doentes. Viu? Olha aí, ó. Qual é a causa dessa doença? Nossa opção pelo jugo pesado, áspero da ignorância, da indiferença, da falta de amor, na descrença de um ser supremo, bondoso e justo. E acabamos por transformar nossas vidas em pesado fardo, de tão pesado
que a gente acaba ficando imobilizado. Vejam o que nós mesmos fizemos conosco, não é? E Jesus segue dizendo: e aprende comigo. Aqui Jesus faz um convite para que tomemos, olha bem, a condição de aprendiz do seu jugo. Lembra do jugo de Jesus? Observância da lei divina, amor, caridade. Ele é o mestre, nós somos os aprendizes. Gente, nós não fomos criados perfeitos, nós fomos criados simples e ignorantes. Nós estamos rumando à perfeição. Então, como é que uma pessoa pode chegar e dizer: eu não suporto errar, eu não suporto saber que eu sou uma pessoa imperfeita? Gente, eu já escutei isso, tá? De novo eu digo, é o orgulho falando, né? Aí, esses tempos eu conversava com uma pessoa e eu disse para ela: a gente tem que ser aprendiz. Aí a pessoa me perguntou: mas o que é um aprendiz? Aqui diz, ó, é aquele que não sabe, que ignora e que vai fazer muitos exercícios, tantos quantos forem necessários, até aprender, sentir e vivenciar esse jugo. Qual jugo? O de Jesus. Amor, caridade. À medida que aprendemos, tanto com erros, sabe aquela história? Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Quanto com os acertos também, a gente acerta no caminho, né? Vamos internalizando o amor, a mansidão, a humildade de Jesus, de modo a fixar suavemente essas virtudes em nossa memória, até que possamos vivenciá-las. Viu? Ó, tudo é um processo de aprendizagem. Aí Jesus continua: aprende comigo, né, que sou manso. Ai, meu Deus, como eu admiro ser manso. Ser manso, doce, meigo, suave, sereno, características marcantes em Jesus. Psicologicamente, a mansidão está ligada a dois sentimentos, a aceitação e a compaixão, certo? Tá, aceitação. Como assim? A aceitação vai nos permitir aceitar a condição de aprendizes incipientes. O que é isso? Aqueles que são principiantes ainda, que estão no início, certo? Que ainda somos, né? Pessoas com defeitos, com qualidades, tá? Importante, muito importante não confundir a aceitação com acomodação, porque na aceitação ela é uma virtude proativa. Como assim? Ela tem um movimento dinâmico, tá? Em direção a um objetivo, certo? Na qual aceita-se a própria insignificância enquanto aprendizes, tá? Ao mesmo tempo, trabalha-se, batalha-se muito para desenvolver a própria grandeza. Ó, eu detectei esse defeito, ó, vou procurar corrigir. Me exaltei, fui grosseira. Volta, pede desculpa, outra vez não vai fazer isso. E a acomodação, por que não é a mesma coisa? Porque a acomodação é uma falsa aceitação, tá? Na qual a pessoa simplesmente aceita, entre aspas, os seus defeitos, mas não faz mais nada para mudar. Eu sou assim. Sabe aquela história de pau que nasce torto, morre torto? Não. Nas mãos do carpinteiro da Galileia, ninguém nasce torto e morre torto. E, como eu falei, aceitação e compaixão, tá? A compaixão gera a compreensão das dificuldades que ainda trazemos e as dos outros. Porque o que é compaixão, né? A compaixão, gente, é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia dos outros. Como assim? Claro, ser simpático no sentido assim, ó, de essa simpatia vem acompanhada do desejo de
minorar aquela situação, de ajudar, tirar a pessoa daquele sofrimento, tá? E outra coisa, não ser indiferente à dor das pessoas. E outra coisa muito importante, gente, não julgar. Não importa se foi bom, não interessa. A única opção é ajudar, diminuir o sofrimento dos outros. E segue ainda. Manso e humilde. É a virtude que faz com que ao mesmo tempo reconheçamos a nossa pequenez, tá? Pela nossa incipiência, ou seja, por sermos aprendizes ainda no início, né? Iniciantes, né? Pelo muito que temos que aprender e a nossa grandeza, gente, pelos potenciais que carregamos sendo filhos de Deus, tá? Lembram que João, capítulo 10, diz: vós sois deuses, tá? E a humildade também é uma virtude proativa, dinâmica, geradora de autoaceitação, na qual reconhecemos as nossas limitações, né? Que a nossa inferioridade ainda nos impõe. Mas a gente é filho de Deus, então eu vou melhorar, eu vou chegar lá, eu vou desenvolver os meus potenciais divinos. Todos nós os carregamos, tá? Nem todos desenvolvem ao mesmo tempo, mas desenvolveremos. Então, mansos e humildes de coração, tá? Hoje se fala muito de inteligência emocional, inteligência do coração. Aqui Jesus já coloca essa necessidade para o aprendiz, tá? Demonstrando a atualidade das sublimes lições do Evangelho. Vocês viram que tudo que o Evangelho trouxe, gente, é atemporal. Há mais de 2000 anos isso foi escrito. E Jesus já dizia naquela época: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Quando Jesus diz eu sou, significa que ele é a expressão plena desses sentimentos, que ele os tem completamente internalizados em si mesmo, que o leva a vivenciá-los plenamente, pois ele integrou saber e sentir no seu ser. Por isso que Jesus era daquele jeito, né? Para nós, irmãos, isso significa o seguinte, ó, para vivenciar as virtudes do amor, mansidão e humildade, bem como todas as demais virtudes, tá? O aprendiz, que somos nós, né, devemos passar por 3 níveis de ignorância. 3 níveis de ignorância. Primeiro, o nível do não saber. Segundo, o do não sentir. E o terceiro, o do não vivenciar. A gente tem que ter consciência disso. Ai, mas que vergonha! Não é vergonha. Jesus e Deus eles não estão preocupados com isso. Sinceramente, eles sabem que nós vamos progredir, tá? Então, ó, o aprendiz ele vai encontrar na superação desses 3 níveis de ignorância diferentes graus de dificuldade, com certeza, né? Por exemplo, o grau mais simples, que é o não saber, né? Ele está ligado à parte do intelecto, não é? Da razão, do cérebro. Então, agora vejam, decorar o Evangelho não significa que a gente vai vivê-lo nem senti-lo, não é verdade? Dentro da doutrina espírita, graças a Deus, né, a doutrina nos faz usar a razão o tempo inteiro, né? Nós já estamos desenvolvendo esse potencial. Agora, a gente tem que começar a senti-lo dentro de nós, né? Para depois começar a vivenciar. Aí eu já estou olha bem, já estou sendo um aprendiz bem melhorado, né? Contudo, né? Se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Isso é verdade, tá? Todos os crentes, irmãos, registram um apelo consolador, mas raros revelam
suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. É aquela história, né? A gente ouve, a gente registra, é bonito, muitos se emocionam, mas e aí? E na prática, como é que é? Então, Jesus diz, a parte de Jesus é o seguinte: convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora, chamamento do alto que ameniza as penas da alma desiludida. E nós, como é que a gente atua? O cárcere do desânimo isola o espírito por meio de grades resistentes. Nosso espírito fica encarcerado. É quase impraticável a libertação dos impedimentos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Gente, é aquela história assim, ó. Depois eu vejo, quando eu morrer, eu vou pensar nessas coisas, né? Quando eu ficar rico, eu vou ajudar mais. Quando eu me aposentar, eu vou tirar um tempo, às vezes até para a família, hein? Não é assim que funciona, tá? Se nós temos saúde, olhos, ouvidos, mãos maravilhosas, uma cabeça que pensa, né? Nós também temos que afiar, né? Tornar esse coração amoroso, tá, gente? Então isso nós podemos fazer já. Vamos começar ontem já, sabe? Não vamos esperar, porque esperar, gente, nós vamos ter uma grande desilusão. Em suma, então, ó, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar a verdade, já conseguimos ir, será? Queridos, muito obrigada pela atenção, pela oportunidade de trabalho e que Jesus continue na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, na nossa busca para a perfeição, para a evolução. Que assim seja. Que Jesus abençoe e fique conosco sempre. Muito obrigada.